Olá, boa tarde, meu nome é José Leal, eu sou investigador do Instituto Gulbenkian. Hoje venho dar uma palestra aqui sobre o trabalho que nós fazemos, a evolução em biologia celular. Nós estamos interessados na organização de células e hoje o que eu vou falar é sobre uma coisa que eu acho fascinante, que é como é que há células que vivem dentro de células, que vivem dentro de células. Temos bactérias a viver dentro de bactérias, eucariotas a viver dentro de eucariotas. Muitos destes organismos estão no mar, muitos deles têm impacto económico nas pescas ou na aquacultura e nós venho hoje discutir convosco o que é que nós estamos a estudar sobre como é que se geram estas associações e como é que nós podemos interferir nelas. Espero ver-vos na palestra. Vamos dar início à palestra de hoje. Portanto, a palestra de hoje vai ser feita pelo Dr. José Pereira Leal, que é investigador principal no Instituto Gulbenkian de Ciência, onde desfia desde 2006 o Laboratório de Genómica Computacional. Também dirigiu até recentemente a Unidade de Bioinformática e Biologia Computacional do mesmo Instituto. O Dr. José Pereira Leal é licenciado em Bioquímica pela Universidade de Lisboa e doutorado em Ciências Biomédicas pela Universidade do Porto. Certo, não é? Portanto, a sua principal área de investigação é a biologia celular e evolutiva e as suas aplicações para a saúde humana e animal. E, portanto, hoje vai-nos apresentar a palestra intitulada Células dentro de Células, portanto, que vai ser sobre os trabalhos em curso no grupo que ele dirige, sobre bactérias patogénicas e as potenciais aplicações desses estudos. Olá a todos. Toda a gente fala português aqui, não? Eu primeiro tenho que dizer que eu convidei-me para vir cá falar. Normalmente a gente agradece o convite, eu cheguei aqui e impus, eu gostava imenso de falar convosco. E a razão por que eu fiz isso foi porque, eu vou-vos contar um bocadinho desta história. Nós estudamos no grupo, no Instituto Gulbenkian, nós estudamos evolução ao nível da organização biológica que normalmente as pessoas não pensam muito, que é a célula e o espaço dentro da célula. Se a gente olhar para a teoria evolutiva, está muito à volta de genes e alelos e coisas, é uma linguagem muito comum e depois salta-se para as populações de indivíduos e há assim umas caixas negras pelo caminho. É uma que me fascina, que é a célula, perceber como é que a célula ganhou a sua complexidade. Nós somos um grupo que tradicionalmente, embora eu venha de um background experimental, já nos últimos 10, 15 anos, não sei, eu tenho essencialmente usado bioinformática nas minhas análises e agora, mais recentemente, estamos a começar a voltar ao laboratório para gerar dados e testar muitas das previsões que temos feito. Portanto, o meu objetivo hoje, e eu queria-vos dar um bocadinho luzes sobre o que é que a gente faz. Eu já vos vou apresentar o menu detalhado do dia de hoje, mas primeiro vou-vos só dar uma noção dos temas que a gente estuda e há uma coisa e porque é que eu acho tão fascinante, que é quando nós pensamos em células eucariotas, pensamos tipicamente, isto é um cartoon, está errado, como todos os cartoons, mas todos nós sabemos que a célula não é um saco, tem compartimentos que compartimentaliza processos bioquímicos. A gente chama-lhes organelos, podem ser de origem endossibiótica como mitocôndria, podem ser rodeados por membranas como o retículo endoplasmático ou o núcleo, podem ser essencialmente baseados em proteínas, organelos como o cílio ou com o material pericentriolar. Portanto, há vários tipos de organelos e nós praticamente tentamos fazer perguntas a todos eles. Uma coisa que para mim foi uma surpresa há poucos anos atrás foi que, ao contrário do que eu tinha aprendido na escola, as bactérias não são sacos de coisas, são altamente compartimentalizadas e nós temos todos os tipos de compartimentos que nós encontramos em eucariotas, nós encontramos em bactérias. Encontramos compartimentos limitados por membranas, compartimentos limitados por cápsulas proteicas. Portanto, tudo aquilo que a gente vê nos eucariotas está nos procariotas. Aparecem com graus de complexidade diferentes e em contextos diferentes. Portanto, muito do que nós tentamos fazer, ou o que eu gostava de fazer, é tentar perceber o que é que une ou o que é que diferencia estes reinos de vida e como é que se gerou esta capacidade de compartimentalizar processos. Portanto, é uma pergunta muito básica, muito à volta de evolução. O tipo de coisas que nós fazemos, portanto, isto é um tema genérico. O tipo de perguntas que nós fazemos, basicamente estão ali. E só para vocês terem um bocado de uma noção, portanto, o meu objetivo com este slide é, já agora, se vocês não perceberem alguma coisa que eu digo, não concordarem com alguma coisa que eu digo, será mais divertido. E eu vou dizer uns quantos disparates sobre organismos marinhos mais à frente, portanto, sejam à vontade para me dizer que estou a gostar muito da talk, mas
Aquela parte está errada. E isso é, sem brincadeiras, nós somos poucos na sala, dá perfeitamente para haver diálogo, se vocês quiserem. E aliás, se alguém me interromper, eu fico contentíssimo. Significa que estão acordados. Aquilo que nós fazemos, só para vocês terem uma ideia do tipo de abordagens que nós usamos, portanto, nós olhamos para a diversidade. E quando falamos em diversidade, por exemplo, é olhar para... Aquilo é uma imagem de um paper, por exemplo, há uns anos, onde estamos a catalogar formas de um organelo. Neste caso, é o corpo basal. Eu vou falar imigrante hoje. Desculpem, porque daqui a bocado vão começar a sair palavras em inglês, porque não tenho vocabulário para discutir isto de outra maneira. Mas neste caso, acho que se chama corpo basal, basal body, e que nós estamos a catalogar a variação de morfologia ao longo da árvore da vida. Se nós formos aos livros de texto, nós vamos ler um corpo basal é um cilindro de microtúbulos com uma simetria de 9 vezes. Isto é o que está nos livros de texto. Se vocês olharem para a natureza, não é assim. Porque nós estamos muito concentrados em organismos modelo. E, portanto, é aqui também que eu gostava de começar a dar o salto. A razão por que estou cá hoje é como é que nós saímos dos organismos modelo e vamos à natureza ver o que é que biologia na realidade é. E quando olhamos isto, estamos a falar em variação entre organismos, mas também temos variação dentro de células. Portanto, aquilo a resolução é má, peço desculpa, não correu bem, mas estamos a olhar para a variação de organelos de célula para célula. Será que há um plano rígido para fazer estes organelos? Há variação. Esta variação é a mesma que nós encontramos quando comparamos dois organismos diferentes? Ou o range de variação, portanto, o range de variação, eu disse que ia falar imigrante, peço desculpa. Depois há uma pergunta que me preocupa muito mesmo em biologia. Eu, não vindo de biologia, eu sou bioquímico, e um bioquímico, como vocês, não sei se têm esta noção, mas um bioquímico é uma pessoa que é formada para pegar em qualquer coisa viva e matá-la imediatamente e reduzir a um homogenato. O que significa que eu não aprendi biologia nenhuma e tenho tentado aprender biologia ao longo dos anos, e quanto mais me interesso por evolução, mais me preocupo com a narrativa, que é uma palavra que se utiliza hoje em dia, com a narrativa selecionista ou adaptativa que todos nós usamos. Nós olhamos para qualquer coisa gira na natureza, um bicho azul, fluorescente, nós dizemos logo, isto tem que ter um valor adaptativo. Mas na realidade, a teoria evolutiva diz-nos que a gente deve invocar seleção com o mesmo grau de frequência com que invoca o Pai Natal, quando tudo o resto falha. E, portanto, temos estado a fazer ao longo dos anos, e para mim é uma coisa que muito preocupa, é perceber quando é que os organelos que nós vemos, as formas que nós vemos, o determinado tipo de movimentos de organelos que nós encontramos, quando é que nós podemos dizer que isto tem um valor adaptativo específico, ou é um byproduct de qualquer outra coisa, que é um constraint físico, por exemplo. Eu não posso fazer isto de outra maneira porque fisicamente não é possível gerar um movimento com um motor molecular daquele género de outra maneira. Portanto, este é o tipo de perguntas que me fascina. Neste aqui estávamos a fazer perguntas sobre a origem de determinadas propriedades de redes moleculares, de interações. Fizemos muitas perguntas de quando é que aconteceu, muita filogenia, sempre a perguntar quando é que aconteceu, de onde é que veio. E nos últimos anos temos começado a fazer muito trabalho em termos de desenvolver ferramentas de gestão de dados, conceptualização de dados. Eu não vou falar muito nisso sobre isto, mas vou só... Portanto, aquilo é uma ferramenta de classificação de sequências que nos permite dizer este organismo, porque nós temos sequências de diagnóstico sobre processos bioquímicos, podemos dizer tem este repertório de organelos intracelulares. Enquanto que este projeto é assim, um dos grandes megaprojetos do grupo, é um projeto que envolve um consórcio internacional de cerca de 70 pessoas, onde nós basicamente andamos nas caixas, nos arquivos de muitos investigadores reformados ou à beira de reformar, os que ainda estão vivos, que muitos chegámos um bocadinho tarde, que na era de ouro da biologia solar, onde se andava a perguntar o que é que a natureza é, onde chegava-se ali à poça de água, metia-se debaixo do microscópio eletrónico e via-se como é que a célula era por dentro. E este conhecimento foi completamente perdido. Perdido no sentido de que criou-se um nicho da protistologia, que ninguém liga muito, e os verdadeiros, entre aspas, biólogos celulares, que agora a minha esposa é uma bióloga celular, a gente tem grandes lutas sobre isto, acham que descrever uma célula HeLa de um tumor é o mesmo que descrever biologia celular. E, juntamente com ela, curiosamente, nós começámos a trabalhar e catalogar esta variedade e tem sido uma surpresa enorme, porque estamos a descobrir que quase tudo o que a gente pega, os livros de texto estão errados, porque estão muito agarrados a células HeLa e outro tipo de organismos modelo. Foi difícil para mim convencer-me a não falar sobre este tema, mas não... Como eu vinha cá de mão estendida para outras coisas, achei que era mais adequado falar sobre outros projetos. Portanto, isto é neste momento a composição atual do meu grupo.
que, de uma forma tal, portanto, nós estamos biologia celular evolutiva, há uma dimensão do nosso trabalho que eu não vou sequer tocar hoje, que tem a ver com aplicações à clínica, tem muito a ver com processos de decisão. Como é que eu olho para a biologia para ajudar, neste caso, médicos oncologistas, tipicamente, a fazerem decisões clínicas. Eu não vou tocar aqui. Vou falar mais sobre este lado do trabalho. Eu acabei por te falar um bocadinho destas pessoas que fazem este trabalho mais básico sobre a biologia celular e sobre a organização intracelular. Eu vou falar sobre aqueles ramos acima, sobre células dentro de células. Que foi uma coisa que, quando começando a estudar mitocôndrias cloroplastos, portanto, um dos tipos de compartimentos que existia na célula eucariota, à medida que fui lendo mais e mais, que estava a estudar um bioquímico que não sabe biologia, comecei a descobrir que a história é bastante mais complexa. E, portanto, eu vou-vos contar hoje 3 tipos de história. Eu resolvi alargar um bocadinho a coisa. E uma sobre bactérias dentro de bactérias, outra sobre bactérias dentro de eucariotas e outra sobre eucariotas dentro de eucariotas. A primeira vai ser uma história onde eu vos vou dar algum detalhe. Um bocado porque eu não sei até que ponto. Eu conheço muito pouco sobre vós e não sei até que ponto é que vocês estão habituados a ver o tipo de metodologias que a gente usa. Portanto, vai uma história onde eu vos dou um bocadinho mais de detalhe sobre como é que nós fazemos as coisas. A seguir vou-vos falar de uma história que não vos vou dar detalhe nenhum, mas só vou-vos mostrar como é que nós usamos evolução para aplicar ao mundo real, para resolver problemas concretos no mundo real. E depois, no final, vou-vos falar uma história que tem a ver com coisas que se estudam aqui e que o Ricardo, que veio hoje vir comigo, nos tem estado lentamente a transformar o nosso grupo num grupo de cancro, num grupo de mar. Coisa engraçada, é uma transição interessante. Bom, primeira história, bactérias dentro de bactérias. Eu não sei se para vocês isto é trivial, é óbvio, para mim não era. E, aliás, eu fiquei extraordinariamente surpreendido quando, há poucos anos atrás, surgiu, isto é um artigo na Nature, que apresenta uma situação de um organismo que, já agora, que ele próprio, portanto, esta blob azul aqui representa uma célula eucariota, é uma célula de um inseto. Os insetos, tipicamente, sobretudo aqueles que vivem sap feeding, não sei traduzir isto, que vivem em plantas e sugam sap, como é que se chama em português? Seiva, é isso. Tipicamente faltam certos aminoácidos, então têm endosimbiontes em células especializadas capazes de ajudar. Portanto, esta célula azul é uma célula desse inseto, tem o seu núcleo e depois tem uns vacúolos lá dentro, que têm estas bactérias aqui, que dão o tal aminoácido. Foi descoberto há pouco tempo que estas bactérias, elas próprias, têm uma bactéria dentro delas, que por sua vez dá componentes essenciais para a outra bactéria poder ser útil ao host. Portanto, isto é um exemplo de... Eu quando li isto fiquei... Depois há muito mais coisas, é só uma coisa mais recente. Neste momento há esta ideia de que há um ramo das bactérias que surge de uma bactéria ser comida por outra. Que são as bactérias duplas membranas. Eu não sei o suficiente sobre o assunto, não vos vou entrar por aqui, mas só para vos dizer, as revistas onde isto está a sair, portanto, são tópicos muito quentes agora. Temos também bactérias que comem bactérias. Isto é um modelo ovíbrio que, basicamente, vocês podem vê-lo aqui, entrar dentro de uma célula, neste caso é uma E. coli, entra dentro, vocês têm também uma noção do tamanho, entra dentro da E. coli, come o bicho todo lá dentro, come a E. coli toda e segue. Portanto, mais uma vez... Tudo isto para mim eram surpresas. E eu, como gosto de catalogar... O meu pai sempre quis que eu colecionasse selos e sempre foi uma grande tristeza que eu não quis saber da coleção, mas isto são os selos que eu gosto de colecionar. Mas hoje vamos falar de uma coisa um bocadinho diferente, que são bactérias que... bacilos normais, que nós estamos fartos de ouvir, que são capazes de fazer uma coisa que é vulgar, que é... Normalmente tem uma divisão simétrica, como a maior parte das bactérias, mas em certas ocasiões... Portanto... Temos aqui uma bactéria, isto representa o ciclo vegetativo normal da divisão, uma bactéria parte ao meio da origem a duas. Em certas situações faz uma divisão assimétrica e o que acontece é que a célula-mãe, portanto a célula maior, chamamos-lhe assim, quando acaba o processo faz um engulfamento da célula-filha. E portanto que fica a residir lá dentro, na forma daquilo que se chama um endosporo. E estes endosporos, agora vou-vos dizer aquela justificação porque é que a gente os deve estudar. Mas primeiro vou dizer porque é que eu acho piada a isto. É que estes endosporos são as células mais resistentes que se conhecem à face da Terra. São células que aguentam radiação, aguentam o vácuo absoluto, aguentam as temperaturas do espaço, aguentam temperaturas altíssimas, aguentam tudo quanto é químicos, aguentam pressões, já foram feitas que faziam a liquefação da crosta terrestre,
como se nada fosse. Portanto, são umas coisas extraordinárias. Mas, para além disso, são muito interessantes num contexto hospitalar. Por exemplo, o Clostridio difficile, que é um problema grave, sobretudo para pessoas mais velhas nos hospitais e que mata muitas pessoas nos hospitais. Um dos grandes problemas do Clostridio é que a gente não o consegue limpar. Porque por mais que os peróxidos pelos corredores fora, ele não se livra dele. É um agente bioterrorismo, o antrax, vocês ouviram falar, é muito parecido com o Bacillus subtilis que toda a gente usa no laboratório. E há esta noção que são bactérias que, em condições de stress, são capazes de desenvolver estas formas resistentes. E esse stress pode ser, por exemplo, a utilização do antibiótico, acaba o antibiótico, ele volta. Portanto, isto é o que a gente encontra na literatura. E tudo isto começa com uma colaboração. Como isto é uma das coisas maravilhosas de trabalhar ali em Oeiras, é que a gente tem o IGC, mas tem o ITQB e o IBETOP. Muitas vezes o pessoal vai almoçar nas esplanadas juntos e começa a conversar. E as coisas geralmente depois correm mal, porque temos mais um projeto para fazer, e foi assim que este começa a falar com o Adriano Henriques, que é investigador no ITQB, e começámos a fazer estas perguntas. Mas quer dizer, como é que é possível haver uma pressão seletiva para gerar células que sejam capazes de viajar no espaço? Qual é o sentido disto? E quando é que isto terá aparecido? Será que isto tem a ver com a origem da vida na Terra? Portanto, começámos a fazer um montão de perguntas. E, portanto, o trabalho que eu vos vou falar é o trabalho de uma pós-doc que está a ser laboratório, que está agora no IHMT, que é a Ana Abcacis, e o Renato, que na altura era um técnico laboratório. Ora, como nós, bioinformática, a primeira coisa que vamos fazer é catalogar o que há de informação. Então, vamos ler papers, genes, dizer este gene faz isto, este gene faz aquilo. É bastante mais demoroso, que não sei qual é a vossa experiência, mas eu tenho sempre aquele super otimismo a dizer isto faz-se numa semana, está feito. Portanto, 2 anos depois. A gente está em ocasião, tivemos que desenvolver algumas coisas pelo caminho, nomeadamente maneiras de formalizar certo tipo de informação para podermos usar no computador. Portanto, desenvolver vocabulários controlados para descrever a morfologia do esporo. E no final o que nós vamos fazer é temos um conjunto de genes que nós sabemos que estão envolvidos em esporulação. Vamos fazer um montão de árvores filogenéticas e vamos fazer esta pergunta, que é, nas coisas que nós temos a certeza absoluta que são componentes da máquina de esporulação, que é se são específicas de organismos que fazem endoesporulação ou não. 2 abordagens, uma é a filogenética pura e dura, demora imenso tempo, é uma complicação. Fizemos para alguns reguladores base, a resposta era clara, era muito específica. Depois fizemos de uma forma um bocadinho mais automática. Portanto, vocês veem aqui aquilo que se chama um perfil filogenético, onde temos neste caso uma árvore taxonómica. Portanto, cada linha é um organismo, cada coluna é um gene. O programa de esporulação já agora tem várias fases. A única coisa que é preciso para perceberem isto, cada pontinho aqui diz que o gene é detectado neste organismo. Se está em branco significa que não é. E o que vocês veem é que existe um conjunto de genes que parecem ser universais, portanto não são específicos da máquina de esporulação, mas é um conjunto de genes. Os azuis são os esporulantes, os endoesporulantes. Tudo o resto são outras categorias que não são relevantes. Mas e que há conjuntos de genes que parecem ter um grande grau de especificidade para o programa de endoesporulação. Portanto, com isto, já agora, eu estou-vos a mostrar uma coisa pequenina. Nós fazemos isto com computadores, portanto, nós processamos milhares de genomas quando fazemos este tipo de processos. Isto é a vantagem dos computadores, é que isto não é preciso fazer à mão. Com isto, se nós sabemos agora, há um conjunto de genes que são específicos, que só existem em bactérias que fazem esporulação, significa que nós podemos pensar isto. E agora, isto aqui é uma coisa muito bioinformática, que é, eu consigo transformar isto numa assinatura de previsão. Se eu for descobrir um conjunto de genes que só existem em bactérias esporulantes, faço esta observação que eu fiz aqui, eu vou assumir que fazem parte da máquina de esporulação, mesmo que eu não conheça a função, e vou dizer que qualquer organismo que tenha este conjunto de genes deve ser um organismo endoesporulante. Portanto, isto foi o raciocínio que a gente fez. Tem um conjunto de genes que obedece ao critério, portanto, não liga muito àquele gráfico, tem a ver com a ideia quer dizer, por acaso, vamos explicar isso. O objetivo aqui é vocês perceberem como é que a gente pensa nisto. Temos um conjunto de genes que nós dizemos, estes genes são uma assinatura de organismos endoesporulantes. Porquê é que a gente diz isto? Eu pergunto, qual é a frequência? Portanto, se eu dividir os organismos entre aqueles que não são endoesporulantes e aqueles que são endoesporulantes e perguntar quantos dos genes desta assinatura é que estão neste genoma, eu vejo que nos azuis, que são os endoesporulantes, eu tenho sempre assim 80 e tal % da assinatura lá, enquanto nos vermelhos que estão aqui atrás não se veem, tem sempre pouquíssimo.
Portanto, isto é o princípio de que a assinatura funciona. Mas isto é tudo feito no computador, fazem-se previsões, há ligenos cuja função não se conhecia. Quando o Adriano depois levou isto para o laboratório, e basicamente no quadro à esquerda é uma pergunta muito simples, que é se a gente deletar este gene do genoma da bactéria, será que desta bactéria consegue esporular? E vocês veem é que o wild type está em cima, que é o control. Cada vez que a gente faz a deleção dos outros genes, perde capacidade total ou parcialmente capacidade de esporulação, e depois há a parte da biologia celular, a de mostrar que ele é expresso no esporo, não sei quanto. Portanto, as previsões estavam corretas, em termos de encontrar novos componentes, e o nosso preditor torna-se interessante. Para vocês, isto não é óbvio, nós estávamos excitadíssimos nesta fase, mesmo. Porque podíamos começar a dar resposta a estas perguntas. Quando é que ela aparece? Porque eu tenho uma maneira de dizer, olha, os organismos que têm capacidade de esporulação são estes. Portanto, eu agora vou à árvore da vida completa, no qual eu não tenho dados experimentais nenhuns para saber se esporulou ou não, e agora basta meter o genoma dela, eu imediatamente sei, segundo a minha preditora, e agora posso dizer que, olhando para a árvore da vida e mapeando onde é que os organismos estão, que a origem do problema da nossa esporulação é mais ou menos 2,5 a 3 mil milhões de anos, o que nos diz, neste caso, para quem, como eu gosto muito de ficção científica, deixa muito triste, significa que não é possível que este programa esteja na base da árvore da vida. É uma coisa derivada que aparece mais tarde. Deixou muito triste. Mas pronto, era uma resposta objetiva. Podemos perguntar qual era a relação, porque há outros programas de esporulação, já agora, que não têm, e não era claro, e há alguma discussão na literatura sobre se são semelhantes ou não. Claramente, eu não mostrei os detalhes todos, mas nós conseguimos mostrar que os componentes que fazem este programa não existem nos exoesporulantes. Portanto, aqui levamos a especulação um bocadinho mais à frente, a dizer que à partida são independentes. Portanto, temos a assinatura, sim, isto tem o seu valor. Isto permite, por exemplo, houve um debate há poucos anos na literatura, publicado no PNAS, porque houve uns senhores que, eu estou convencido, tiveram uma contaminação no laboratório e vieram-nos dizer que o Mycobacterium tuberculose esporulava. E isto foi um broá enorme na literatura, o pessoal insultava-se uns aos outros, e vocês não sabem trabalhar, coisa. E, portanto, nós olhamos para aqui e dizemos, olhando para o genoma de Mycobacterium, não é possível, não tem nada lá que lhe permita fazer endoesporulação. Ok, mas o que é? Agora vamos começando a traduzir um bocadinho porque é que esta história pode ser interessante e me traz aqui. Porque, por causa deste statement, a endoesporulação é uma resposta ao stress. E, ora, quando nós usamos esta assinatura e tentamos prever um conjunto de quais são os organismos com esta capacidade, nós começamos a encontrar um conjunto de bactérias que estão ali à frente, que, segundo o nosso preditor, deveriam esporular. E que, quando vamos à literatura, isto é uma seleção daqueles onde há alguma literatura, e nestes em particular, quer dizer, há muitos onde a gente acerta, esses são chatos, não vou pôr aqui, mas estes são os que eles são interessantes, porque os nossos dados são contraditórios com a literatura. E quando nós começamos a olhar para estes... eu não conseguia perceber, e é quase como uma fonte pessoal, como é que o meu preditor pode estar errado. E comecei a ler aqueles papers com mais atenção. Ora, acontece, se a gente vir, muitos destes organismos, basta ver pelos nomes deles, são organismos extremófilos. São organismos que vivem em condições difíceis, sejam químicas, temperaturas. E quando nós olhamos os protocolos de esporulação, são protocolos muito básicos, do estilo pôr a bactéria a 60 graus. Ora, se uma bactéria que vive a 80 graus, se a gente a puser a 60 graus, dificilmente ela se deve sentir, quanto muito, atrasa um bocadinho. Portanto, pensamos, se calhar o problema não é meu, se calhar o problema é dos protocolos genéricos que não se aplicam. Mas o descobrir que estes termófilos do fundo do mar são capazes de formar endósporos, é uma coisa que para mim foi uma surpresa completa, porque não deviam. Então, segundo o conhecimento vigente, e começamos. Portanto, isto é a grande vantagem de chegar de novo a um campo, é que a gente traz a inocência e a ignorância natural e que ainda consegue fazer estas perguntas básicas. Eu comecei a ler e que se percebeu que muitos destes organismos são endosimbiontes, que vivem no gut, no intestino, muitas espécies. Curiosamente, o mais interessante, esta é a maior célula de bactéria que se conhece, vê-se ao olho nu. Neste momento há casos quase 1 milímetro. E tem uma coisa muito engraçada, porque começa-nos a mostrar que estas células podem ter mais de um esporo dentro delas. Na realidade, hoje em dia já sabemos que podem ter imensos. São bactérias de 1 milímetro, têm cerca de 10 mil cópias do genoma, que
que é uma história. Bactérias são super interessantes em termos de origem dos eucariotas, há muita discussão à volta delas. Mas descobri um paper que me realmente deixou completamente fascinado, que foi... É uma bactéria que foi apanhada do solo, mas onde os autores dizem exatamente o oposto daquilo que está escrito nos livros de texto, que é, quando crescemos em condições pouco favoráveis, temperaturas acima do que se poderia de encontrar no solo, nunca produzia esporos. Mas, quando crescemos em condições ótimas, aquilo esporula a torto e a direito. E, portanto, o que eu e o Adriano temos andado a fazer é pensar, mas o que é isto da esporulação então? E neste momento, eu vou-vos dar um detalhe, neste momento nós estamos a olhar para bactérias endosporolantes no contexto de intestinos de vários animais. Neste momento estamos à beira de acabar um projeto aqui, onde começa a ser muito óbvio que este trabalho, eu não vos posso dar muitos detalhes, porque não é só meu e não convém, mas basicamente quando olhamos para endosporolantes que residem no estômago, no intestino da vaca, são bactérias que fazem esporulação por defeito e não enquanto temos de resposta ao stress. E nós sequenciámos um genoma, começámos a encontrar os mecanismos de adesão ao intestino e um montão de outras coisas, e é uma história muito engraçada. E agora estamos a começar a tentar perceber como é que conseguimos utilizar algumas amostras de organismos que são usados em aquacultura. Neste caso, isto não foi para vos convencer que isto é importante para o mar, mas porque acontece que o Adriano, ele próprio, já tinha estas colaborações montadas e a gente chega com umas pessoas que sabem ler genomas e estamos a trabalhar com ele. O que nós começámos a fazer foi trabalhar com o Adriano, uma coisa um bocadinho diferente. Eu queria ter trazido uma outra pós-doc minha que acabou de chegar ao laboratório, mas ela ficou presa numa experiência no laboratório que demorou um bocadinho mais de tempo. E o que ela está a fazer, isto num contexto de colaborações que envolvem o Adriano, o Instituto Hidrográfico, o MEPC, que de amostragens do fundo do mar e de ambientes extremos, íamos buscar tais bactérias esporulantes que não são dos ambientes que a gente esperia encontrá-las. A gente está a começar a sequenciar estes genomas. Isto são algumas das bactérias que eu espero que para a semana entrem no sequenciador e que nós estamos em pulgas para saber que histórias é que estes genomas nos vão contar. A Paula, já agora, é uma pessoa que a razão que eu tenho tanta pena não ter trazido hoje é que ela tem trabalhado bastante em coisas do mar, em coisas de biomineralização. E, portanto, eu vou fazer o anúncio para ela, embora ela não esteja cá aqui, que ela andou a estudar biomineralização em corais e em bivalves, com trabalho de genómica, proteómica, bioinformática e evolução. Portanto, se alguns de vós estão interessados neste tipo de processo, neste momento há uma pessoa que vem deste consórcio para o nome do consórcio, não leio daqui, estou a ficar velho, mas que trabalhou na França e na Holanda e que poderá ser uma pessoa interessante para quem quer que seja que trabalhe nestas coisas falar.